mas vive reclamando. Não, o basta sempre sai direto, né? Cara, a gente vive reclamando. A gente reclama de tudo. Choveu agora, o que a gente fez? Que chuva, né? Então, a vida do ser humano inteiro é reclamar. Mas reclamar por quê e do quê, cara? Por que a gente reclama tanto? Por que tu reclama tanto, velho? Porque não sai conforme você quer. Eu reclamo porque as coisas não saem como eu quero. A gente é tão egocentrado que a gente quer que o mundo gire em torno de nós, que a Terra orbite em torno de nós. E é sobre isso que eu queria pensar hoje um pouco. Tem a ver, mas também tem a ver com justiça divina. Tem a ver com olhar para dentro de si. E que nós paremos de reclamar tanto, cara. Hoje eu trouxe um texto que eu acho que a maioria conhece, quem é os leitores da Bíblia aí, que é Lamentações de Jeremias. Olha o nome, Lamentações. O que é uma lamentação? O que é uma pessoa que vive se lamentando? Tem um desenho antigo, aguentando minha idade, né? Ó Deus, ó céu, ó mundo cruel. Quem já viu esse desenho? Tu não, negão, tu é novo, pô. Tu é de agora. Tu é 2000 e hoje, pô. Mas o texto que eu quero ler com vocês é Jeremias 3, do verso 21 ao 40. Aí vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Reclamação, poxa. E aí eu estava perguntando para o Senhor, que a gente conversa com Deus, a gente não é maluco, a gente conversa com Deus que Ele responde. Fala, Senhor, por que a gente reclama tanto? E aí Ele veio com uma palavra para mim assim, ó, que a senda da esperança, ela nasce da memória da fidelidade de Deus. Traduzindo aqui para um português gaúcho, a nossa esperança começa quando nós lembramos do Deus que é fiel. Então, senda é um caminho estreito, o Evangelho é um caminho estreito. O mundo é um caminho largo, é a porta larga que é oferecida para nós. E é um caminho que eu já andei, que alguns já andaram aqui. Mas graças a Deus que nós entramos por essa porta estreita. E felizes é aqueles que andam por ela e não saem mais. Porque enquanto estamos aqui dentro, tem gente lá fora que acabou de morrer. Chocante, né? Você pensar que você está aqui dentro respirando, daqui a um minuto alguém morreu lá fora. E muitas vezes sem Jesus, que é o pior. Que é ter seu destino decretado. Então eu quero ler com vocês a tradução da Bíblia que eu estou. Não estou com a Bíblia aqui, mas aqui eu usei NVI, para ficar bem mais fácil, né? Então ela diz assim, o verso 21 em diante. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles que esperam, que a esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Nós, né? Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Aí ele continua assim, ele diz uma frase bem dura para nós assim, ó. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltamos ao Senhor. Que palavra bem dura, né? Mas a gente vai entender por que ele está se lamentando tanto e por que ele disse isso tudo. Mas antes, mais uma vez, baixe as cabeças, vamos orar.
Porque assim, nós não conseguimos falar nada de nós aqui. Tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Se não for Ele, não adianta. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, por esse grupo seleto. Obrigado por nos guardar, obrigado por nos ensinar que esse tempo é precioso, esse tempo não vai voltar e não vai ter um tempo igual a esse. Eu peço que o Senhor me use como um canal de bênção para a vida dos meus irmãos e também que eles possam agora, através do Teu Espírito Santo, estar aquietados, ó Deus, e também com os ouvidos prontos a ouvir a Tua palavra, Senhor, porque não vem nada bom de mim, mas o Seu amor, Ele é grandioso. É através do Senhor que estamos aqui, é pelo Senhor que estamos aqui, e é o Senhor que está dizendo aqui, porque a palavra é Tua. E o Senhor não é homem, nem filho do homem para que minta. E o Senhor não se arrepende daquilo que promete. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nossa frase tema é que o caminho da esperança, que é o Evangelho, nasce da memória da fidelidade de Deus. Então, o caminho que nós vivemos hoje, ele só é possível, ou ele cresce dentro de nós através do quê? De lembrarmos que Deus é fiel. Que é Deus, se não for Deus, nós não estamos aqui. Trazendo um pouco do contexto desse livro de lamentações do profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, o povo de Judá havia sido avisado diversas vezes por Jeremias sobre a necessidade de arrependimento. Mas arrependimento do quê? Dos pecados de idolatria, da maldade que estavam cometendo, de todos os abusos que estavam sendo feitos, a justiça não estava sendo aplicada conforme era necessário, o irmão roubava outro irmão, traía a mulher com o outro, era uma idolatria tal, e Jeremias vinha avisando o povo, ó, Deus vai trazer castigo, Deus vai trazer castigo, Deus vai trazer assolação. E o povo não deu ouvido, continuou ali na idolatria, na rebeldia contra Deus. E com consequência, o que acontece? O povo foi cativo para a Babilônia. Um outro povo veio, tomou a terra deles, tomou as mulheres, o melhor que tinha, matou a maioria que tinha, só levou a nata, tipo, matou os pobres e levou os ricos. Cativo para lá, para poder agregar no reino deles, que lá eles doutrinavam conforme eles queriam. Então imagina só o desespero de Jeremias, porque ele avisou. Cara, você já viu quando você avisa para alguém, não faz isso, que vai dar ruim, e a pessoa vai e faz? Como é que tu se sente? No primeiro momento fala assim, não, avisei. Mas dá um sentimento assim, cara, por que a pessoa não me ouviu? Por que ele não me ouviu, poxa? Por que a pessoa não deu ouvido, ainda mais quando é parente nosso? Que você vê o seu parente se ferrando algumas vezes por não ouvir. Então, a título de conhecimento, o livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, ele é formado por 5 poemas. 5 poemas ele é escrito. Tanto que ele é escrito em ordem alfabética hebraica. Para que isso? Para ficar mais fácil de gravar. Ele sabia que cada letra representava um verso do poema. Então, o primeiro poema, ele fala da desolação de Jerusalém, da destruição. O segundo poema fala da ira de Deus. O terceiro poema, ele fala da dor pessoal do profeta e também da esperança que ele tinha em Deus. E o quarto poema é a comparação entre a glória passada, o reino passado glorioso, e a miséria presente. E finaliza com uma oração coletiva pedindo misericórdia a Deus. É assim que o texto, o livro de Jeremias, ele é descrito. Mas hoje eu quero focar bastante no homem Jeremias. O homem porque assim, é no homem que a gente vê as falhas, é no homem que a gente vê os defeitos. E aqui Jeremias, ele viveu os piores dias da sua vida. Avisou o povo, e o povo não deu ouvido, e acabou que ele se ferrou junto, Todo mundo foi destruído, Jeremias estava lá no meio, sofrendo junto com o povo. Interessante que pensar que por algumas vezes, na caminhada com Jesus, ou nesse caminho estreito, nessa senda estreita, que se chama Evangelho, passamos por momentos difíceis. Muitos momentos difíceis. E às vezes inesperados também. Percas, luto, doenças, mas também consequência de pecados. Ou não é?
Cara, tem vezes que as turbulências vêm na nossa vida, vêm sobre nós e a gente, primeiro momento que a gente faz, reclamar. Reclamar pra caramba, e muitas vezes até sem motivo. Nós reclamamos de tudo. Aí eu pergunto, alguém já viveu dias difíceis aqui? Alguém já viveu dias difíceis? Eu vivi muitos. Até eu chegar aqui no Rio Grande do Sul, até eu conhecer Jesus, até eu me converter com 26 anos, eu sofri, eu penei. Eu comi o pão que o diabo amassou. Ou ainda mais ainda. Mas a graça do Senhor me alcançou e hoje eu posso estar aqui falando com vocês sobre esse amor tão grande. Então eu rendo graças a Deus porque um dia Ele olhou para mim, olhou por nós e nos trouxe até a presença dEle. Então, esse capítulo da vida de Jeremias também foi uma virada de chave para mim esses dias, porque eu estava reclamando muito. E aí ao ler a história de Jeremias e tudo que ele passou, eu falei, pá, calma aí, eu tenho que parar de reclamar. Eu tenho que mudar a minha retórica, eu tenho que mudar a minha fala. Eu tenho que olhar para a fidelidade de Deus e me colocar assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Então, mesmo em meio à destruição total, mortes, cativeiro, Jeremias ele acha conforto, consolo em Deus. Por quê? Ele não olhou para a situação que ele estava vivendo, mas ele trouxe à memória dele quem é Deus. E aí eu te pergunto, quem é Deus? Quem é Deus, irmão? Quem é Deus, mano? Quem é Deus para ti? Tia, quem é Deus? E aí eu fiquei pensando, cara, como que uma pessoa que sofre tudo aquilo ali, no meio da sua fala triste, porque ele começa dizendo assim, Senhor, Tu me fez viver o pior dia da minha vida, os piores momentos da minha vida, o Senhor me privou de tudo, o Senhor me cercou de muros, o Senhor fez me ver a destruição do meu povo, a destruição da terra, tudo de melhor foi embora. E ele começa a se lamentar, falando de tudo que ele estava vivendo, de tudo que ele estava passando. Mas em um certo ponto, ele para, ele diz assim, mas graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos. É o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo que fez estarmos aqui hoje. Em meio a qualquer situação, em meio a qualquer tempestade que a gente passa, é a misericórdia de Deus que nos sustenta. Então, na senda do caminho estreito, que é esse caminho estreito, na senda do Evangelho, a esperança nasce da fidelidade de Deus, porque Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu que se ao nos arrependermos, Ele vai vir nos salvar, isso é uma verdade cristã, não vai mudar. Então eu quero hoje pontuar alguns versos daqui desse texto e quero compartilhar algumas coisas que eu achei extremamente importantes, porque nós vamos passar alguns dias difíceis. Quando nós jovens estivermos em momentos de extrema dificuldade, querendo muitas vezes desistir desse caminho por conta de alguma situação que estamos passando, nós vamos entender que se nós estamos passando aquele momento e ainda não descemos de sepultura ou não morremos, é a misericórdia do Senhor. É como um pai que castiga o filho. O pai não castiga o filho porque quer. O pai castiga o filho porque quer que o filho ande no caminho certo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Achamos que Deus quer só nos massacrar. E não é verdade. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar hoje é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Imagina só um pai que não vai cansar de te perdoar, que não vai cansar de estender a mão para ti, que não vai cansar de te ajudar, mesmo você sendo um vacilão, mesmo você sendo uma pessoa toda errada. Se você se arrepende do seu coração, Ele vai te ajudar. Ele nunca vai esconder os braços, as mãos para te ajudar. Olha que o texto no verso 22 que acabamos de ler diz: graças ao grande amor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Não é graças ao teu esforço, ao meu esforço, é graças ao amor de Deus, que hoje nós entendemos que o amor não é um sentimento, o amor ele é personificado
exemplificado na pessoa de Jesus. O amor se chama Jesus Cristo, o que morreu e se entregou por nós na cruz. Falar de misericórdia da parte do Senhor, ela é que nos mantém vivos aqui. Jeremias estava rodeado de destruição, mas mesmo em meio a tudo isso, ele viu um raio de esperança. Por isso ele disse que as misericórdias são o fato de não sermos consumidos. Cara, ele olhou para Deus no momento que ele estava reclamando, ele parou e falou assim: calma aí, mas é Deus que está fazendo tudo isso. E se ele está fazendo tudo isso, é porque ele quer que nós venhamos nos salvar. Ele não quer que nós nos mantemos na idolatria. Ele não quer que continuemos pecando. Ele não quer que nós continuemos no erro. Ele quer que nós caminhamos mais longe com Ele. Então ele olhou não para o que estava ao redor dele. Ele não parou na hora de reclamar. Falou assim: Senhor, eu sei quem Tu é. Eu sei que Tu és fiel. E é por isso que eu vou parar de reclamar. Ele disse: Senhor, se eu não sou consumido, se eu não estou morto agora, eu estou vendo um monte de gente morta, mas se eu não estou morto agora, é porque o Teu amor me alcançou. E muitas vezes é assim, irmão. Se você não for destruído, se você mesmo passando por momentos caóticos, você ainda está de pé, é porque Deus está te sustentando, é porque Deus está te guardando, é porque Deus está segurando nas tuas mãos. Irmãos, o Senhor prontamente responde ao nosso pedido de ajuda. Quando clamamos a Ele, e talvez pensamos que o que está acontecendo, ou tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta, que Ele não nos ouve. Quem já pensou isso aqui? Está acontecendo um turbilhão de coisas e nós pensamos assim: poxa Deus, Você não está me vendo, Você não está sentindo a minha dor, Você não está vendo o que eu estou passando nesse momento. A nossa mente muitas vezes vai lá e fala assim: Senhor, Você não está me enxergando aqui. Mas não, Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar. Sabe qual que é a diferença? É que eu e você é tão egocêntrico que não pede ajuda. É só esse o motivo. Eu e você deixa de pedir ajuda para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para nos ajudar. E focamos só na dor, focamos só na dificuldade. Esquecemos de que Deus é todo poderoso. Esquecemos que Deus, com um sopro, destrói a terra se Ele quiser. Esquecemos que uma palavra que sai da boca dele, o mudo fala, o surdo ouve, o coxo sai correndo. Ele tem tudo diante das mãos dele. E mesmo quando pecamos, irmão, se nós conversarmos com Ele e abrirmos nosso coração, o amor dele é tão insaciável que Ele na hora Ele vai chegar assim: filho, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque um Deus tão grande se esvazia ao ponto de se tornar em forma humana e vir se entregar numa cruz, irmão. É um amor que eu e você jamais podemos entregar para alguém. Só Deus pode entregar esse amor. Então o amor de Deus, ele é insaciável. Ele não tem limite, irmãos. E pode estar tudo um caos à tua volta. Mas lembre que as misericórdias do Senhor não têm fim. O amor de Deus não tem fim. E como passamos tribulações, né, mano? Como passamos desafios. Como passamos tristezas nessa vida. Só que nós temos a opção: ficar reclamando ou bater na porta daquele que pode nos ajudar. Ficar murmurando, reclamando baixinho, ou ir pedindo: Senhor, por favor, teu filho está perecendo, me ajuda. O Senhor, Ele jamais vai te negar ajuda, pois Ele é fiel. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar hoje, que Deus, Ele é fiel. O verso 22 e o 23 diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Imagina só que Deus fiel a ti. Muitas vezes nós não somos fiéis nem a nós mesmos. Nós falamos que vamos fazer um regime na segunda, estamos comendo pizza na segunda, na terça, na quarta. Falamos que não vamos fazer isso ou aquilo, e às vezes nós mentimos para nós mesmos. Nós somos infiéis com nós mesmos. Vemos relacionamentos hoje em dia: o marido trai a esposa, o pai trai o filho,
filho não honra mais o pai, trai, o pai é infiel ao pai. Mas Deus, o nosso Deus, o Deus que ele serve, ele é fiel. Tem um texto que eu gosto muito, que diz sobre a fidelidade de Deus. Está em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Olha o que ele fala para nós. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Aí entra a parte interessante. Se o negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a sua essência. Mesmo a gente sendo infiel a ele, ele permanece fiel. Isso está intrínseco ao caráter de Deus, a fidelidade. Nós entendemos pela palavra que ele diz que nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Tudo que ele fala, ele cumpre. Por quê? Ele não é homem para mentir. Ele não se arrepende daquilo que ele fala. Independente de qualquer situação, Deus permanece o mesmo, sem nenhuma variação. Se ele falou, meu irmão, ele vai cumprir. Não depende do esforço nosso, humano. Temos que lembrar que foi um grande amor do Senhor que fez com que estivéssemos aqui hoje sentados. Para eu estar aqui, meus irmãos, hoje falando, Vivinho da Silva falando aqui com vocês, foi porque um dia Deus prometeu à minha mãe que isso ia acontecer. E eu fui saber isso depois de um tempo. Para eu estar aqui hoje, Deus me livrou muitas vezes da morte. Deus me livrou muitas vezes de descer a sepultura, né, como os pentecostais falam. Deus me segurou pelas mãos, me guiou, me trouxe até aqui. Porque eu sou fiel? Não. Porque Ele um dia falou que ia acontecer. E hoje eu estou vivendo tudo isso. E você também está vivendo tudo isso, porque um dia Deus falou, aquele ali vai me conhecer. E quando ele me conhecer e se entregar para mim, ele vai viver os melhores dias da sua vida. Quer viver os melhores dias da sua vida, meu irmão? Entregue o seu coração para Jesus, de verdade. Confia nele, deposita toda a tua confiança. Agradece a ele pelas misericórdias que ele tem, que aí você vai ter uma vida plena. Depois que eu conheci a Cristo, a minha vida mudou 360 graus. Vim até para o Rio Grande do Sul. Então o segundo ponto é que Deus é fiel. O primeiro ponto é que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, não tem fim. Então o terceiro ponto que eu quero compartilhar, e o último, que eu quero hoje ser bem breve. Eu tô cansado, velho. Eu tô cansado, trabalhei pra caramba. Estudei pra caramba essa semana. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que a nossa esperança tem que ser toda depositada nele. Porque, cara, eu olho pra história de Jeremias aí, meu. Teve um momento que os caras jogou ele num poço pra matar ele e ficou preso na lama, pô. Ele ficou na lama, ó. Ficou de pernoca aberta na lama, sem conseguir sair. Os caras davam pão e água para ele comer. Imagina só, mano, eu comendo só pão e água. Não dá certo não, cara. Cara, o cara passou coisas terríveis. E ele começa a falar assim, oh, meu Deus, o que está fazendo eu viver? Aí depois ele lembra, opa, eu sei o que é isso. Porque Deus me ama, por isso que eu estou vivo. É porque Deus me ama, por isso que eu estou aqui. Está tudo acontecendo porque Deus ama o seu povo. Cara, muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida, é Deus falando assim, meu, tem algo de errado, presta atenção em como está a sua vida. Cara, nós seres humanos, nós somos exímeis buscadores de problema. Cara, a gente consegue se colocar em cada buraco. Meu, a gente consegue se enfiar em cada coisa sozinho, meu. Precisa ninguém levar a gente pra ruína. A gente mesmo se arruína, cara. Então a gente tem que pensar, às vezes Deus está nos corrigindo e fala assim, ó, não vai para esse caminho, miserável, pecador. Vai pra cá, é mais fácil, vai dar bom pra ti. E a gente, um cavalo, vai lá para aquela parte, vai andando aquele lado.
É verdade, né? Cara, a gente parece estar, sabe, com um tapa-cara ali, só não, eu vou aqui, é aqui que eu decidi, eu vou por aqui. Depois quebra a cara e vai chorando, e bota a culpa em Deus. Pô, Deus, tu não viu não, isso aqui furou meu pneu. Logo agora que eu comprei a minha nave, furou meu pneu, tu não viu? Então o verso 24 diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Só que tem um ponto aqui muito crucial. A gente não põe a esperança em Jesus. A gente não coloca a nossa esperança, não espera em Deus. A gente espera em nós mesmos. Porque eu posso fazer. Eu sei fazer. Não é, tio? Geralmente não é isso? A gente não espera Deus ajudar a gente. A gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Só que a nossa esperança tem que estar no Senhor. Nós temos que esperar naquele que pode resolver os nossos problemas. É muito interessante pensar que mesmo no momento que Jeremias estava vivendo, ele chega ao ponto de dizer assim, ó, Senhor, está tudo destruído, acabou tudo, mas eu vou pôr a minha esperança em Ti. Ele não fica falando, Senhor, por que isso está acontecendo? Ele para. Fala assim, Senhor, eu vou pôr a minha esperança em Ti. Eu não quero mais colocar esperança em nada. E por que ele faz isso? Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele servia. Por isso que ele tem aquele momento de lucidez, mesmo ao desvaneio de estar reclamando das reclamações dele, ele tem aquele momento de lucidez e fala assim, cara, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não tem prazer em nos maltratar, eu sei que Ele não tem prazer em negar a justiça para nós. E alguém lembra do que o Salmo 91 diz? Quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, nós confiamos no Deus que nós servimos. Salmo 91, gente, aquele salmo que você entra na casa do pessoal, tem uma Bíblia aberta assim. Ou no Salmo 23, o Senhor meu pastor, que é o de lei, aquele lá é a regrinha, e tem o Salmo 91, que é a proteção. Vocês lembram que está escrito lá? Ele diz assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Cara, que texto fenomenal, né? Cara, quando a gente coloca a esperança em Deus, a gente é intocável. Quando a gente coloca a esperança em Cristo, em Jesus, para de reclamar, para de murmurar, começa a olhar, poxa, meu Deus, Ele é fiel, Ele não está me castigando à toa. Ele, na verdade, não é nem castigo, né? É uma doutrina, Ele está ensinando o caminho certo. É que a gente é tão chucro, que a gente precisa tomar, às vezes, uma para aprender, porque se Deus fala muito doce com a gente até tira sarro da cara dele. E é uma verdade, ainda mais nós homens, né? Se Deus não dá uma apertada direitinho, a gente faz do jeito que a gente quer, a gente acaba depois tendo as consequências, e não só nós, mas quem está à nossa volta também. Cara, para você ter isso aqui, os olhos fixos em Deus, você precisa conhecer quem é Deus. E mais uma vez, aquela historinha que a gente sempre escuta, né? Como é que a gente conhece a Deus, meu irmão? Lendo a palavra, não tem outro meio. Porque a partir do momento que você lê a Bíblia, Deus vai estar falando diretamente com você. Você quer passar um recado com Deus? Vai para o teu quarto, não precisa dobrar o joelho não, você dobra, é opção. Você deitado, se você começar a ligar o teu pensamento a Deus, você já está conversando com Ele.
não tem mais barreira de comunicação com Deus. Porque pode ser que você possa estar vivendo um momento desse, irmão, de tristeza, de luta, de dor, e você não está entendendo. Saiba que é Deus te ensinando, porque Ele não tem prazer em te machucar. Como eu falei, o homem é especialista em trazer destruição para si próprio. E depois o que a gente faz? A gente reclama. Colocamos a culpa em todo mundo ao nosso redor. Colocamos a culpa em Deus. Mas nunca olhamos para quem de fato é o autor da culpa, que é nós mesmos. Mesmo assim, Deus é tão grande e amoroso que permite dentro do coração de Jeremias ele enxergar tudo isso. Como Deus é grande, como Deus é fiel, como um pai que corrige o filho que ama. Então eu quero que hoje nós entendamos que assim, podemos passar alguns momentos difíceis. Muitas vezes não entendemos, mas sabe que é Deus te corrigindo, como um pai que quer o melhor do filho. Como um pai que só quer ver o filho crescendo. Esse é o nosso Deus. Ele diz assim no verso 32, recapitulando: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor, infalível é, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é prazer do Senhor que nós ficamos tristes, que nós passamos por dificuldades. Não é do agrado de Deus. Não faz parte do caráter de Deus trazer tristeza para a nossa vida. Não é. O pai, quando corrige o filho, ele não quer que o filho faça coisas erradas, mas ele às vezes ele castiga com muita dor no coração. Mas é necessário castigar o filho, porque só assim ele vai aprender. Então, para finalizarmos, finalizo com o verso 39. Como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. O que isso quer dizer? Por que eu e você reclamamos daquilo que nós mesmos vamos buscar? Por quê? Por que nós reclamamos quando o erro é nosso? E ele continua: olha para dentro de si, olha para os teus caminhos, olha o que você está fazendo, prova os seus caminhos, e depois voltemos ao Senhor para falar alguma coisa. Mas primeiro examina o que você está fazendo. Mas acima o texto diz assim, bote a boca no pó, talvez haja esperança. O que isso quer dizer para nós? Seja uma pessoa humilde ao ponto de descer ao lugar mais baixo, para quando você estiver no lugar mais baixo você conseguir olhar para cima. Porque às vezes a gente está no lugar do topo e a gente só olha para cá, esquece de olhar lá para cima. E às vezes Deus faz a gente ir lá no chão, porque quando a gente está lá a gente só pode olhar para o alto, só pode olhar para o alto. Então fica para nós pensarmos hoje que a senda da esperança, ela começa, ela é acesa quando nós lembramos da fidelidade de Deus, quando nós lembramos quem é Deus. Quem ainda não tem Jesus ou Deus como o Senhor da sua vida, irmão, tenha, porque não tem coisa melhor do que viver na presença do Senhor. Isso eu falo por experiência própria. Isso eu falo por experiência própria. Porque como hoje, com 32 anos, eu tenho tudo que até os 26 anos de idade eu não conquistei. Essa questão de 6 anos. Então eu passei as piores sensações da minha vida. Traumas de infância, eu era aquela pessoa para dar errado. Eu vivi no submundo, convivi com pessoas terríveis,
Pessoas que, à vista da sociedade, são moças, mas tinham algo diferente. As minhas atitudes não eram as mesmas. E Deus sempre, aos 45 do segundo tempo, Ele sempre me livrou. Sempre me deu escape. Para eu poder entender que sem Jesus não existe vida. Sem Ele nós não vivemos, nós sobrevivemos. Aí muitos podem falar, não, mas eu não acredito. Eu não estou nem aí para quem não acredita. Eu sei que eu acredito. E se você não quer acreditar, irmão, depois é contigo. O meu propósito é falar, vem para Jesus. Entrega o seu coração para Jesus. Entrega o seu coração para Jesus. Porque se você não entregar o seu coração para Jesus, você não tem passagem para o céu. Do que se queixa o homem quando é punido? Por que ele se queixa quando é punido? Se ele é punido pelos seus próprios erros. Então, examinemos os nossos caminhos, provamos os nossos caminhos. Depois voltemos ao Senhor. Depois, se você examinar o seu caminho, você vai entender se você tem alguma queixa contra Ele, ou se o erro é só seu. Amém? Vamos orar?